Bom dia, amada Igreja do Senhor. Vamos iniciar mais um culto de adoração ao nosso Deus. Amém? E eu vou iniciar esse momento lendo o Salmo 150. Louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento do seu poder, louvai-o pelos seus atos poderosos, louvai-o conforme a excelência da sua grandeza. Louvai-o com o som de trombeta, louvai-o com o saltério e a harpa. Louvai-o com o adufe e a flauta, louvai-o com instrumento de cordas e com flautas. Louvai-o com os símbolos sonoros, louvai-o com símbolos altissonantes. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Louvai ao Senhor. Amém? Então vamos louvar ao Senhor aí na sua casa. Fique de pé, junte os seus filhos e vamos cantar Alegria está no coração de quem já conhece Jesus. Use as palmas na sua casa também. A alegria está no coração de quem já conhece Jesus. Continuemos louvando ao Senhor, nos derramando, me derramar. Eis-me aqui.
canção, nós vamos entoar o hino número 351, Belas Palavras de Vida. Pegue no seu celular, na sua Bíblia, Quinário, vamos adorar o Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, graças te damos, Senhor, pela oportunidade que temos de te louvar, de te adorar. Obrigado, ó Deus, porque mesmo em meio ao caos, mesmo em meio a tantas preocupações, o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem dado sossego aos nossos corações, ó Pai. Agradecemos, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito por nós, porque sabemos que não somos merecedores, ó Deus. Estamos aqui pela Tua misericórdia. Por isso pedimos, ó Pai, que o Senhor receba o nosso louvor, a nossa adoração neste momento, e que o Senhor prepare, ó Deus, agora os nossos corações, as nossas mentes para receber a Tua palavra. Fala conosco, ó Deus. É o que nós te pedimos. Em Teu nome. Amém. Louvado seja o Senhor nosso Deus. Que o Senhor nosso Deus abençoe a sua vida, a sua família. Na manhã desse dia, nós acolhemos a todos no canal da IPG2, usando esse instrumento para promover edificação, trazer instrução para o seu coração, para a sua família. Também acolhemos aqueles irmãos, amigos de outras partes deste país maravilhoso, onde aprove a Deus nos dá a bênção de nascer, crescer, a constituir família, realizar a nossa vocação. Então você também é bem-vindo e nós esperamos que o Senhor abençoe a sua vida grandemente nessa manhã, enriquecendo o seu coração, desafiando, santificando a sua vida por meio da palavra do Senhor nosso Deus. Eu queria nessa manhã, nessa manhã, antes de ler o texto da Escritura, a convidar você para você, juntamente com a sua família, aí na sua casa, para ter um tempo, 1 minuto, 2 minutos, de oração, de intercessão em favor dos missionários, os missionários com os quais nós temos parceria na expansão do reino de Deus.
nós temos o missionário Jorge Lola, juntamente com a sua esposa, que serve ao Senhor nosso Deus na cidade de Filadélfia, no estado da Bahia, cuidando, além da igreja, de mais 12 congregações. Esses irmãos também têm as suas lutas que se travam nesse contexto em que todos nós, de alguma forma, somos afetados. Então, ore pelo Jorge Lola e sua esposa, seu ministério, pela igreja que ele pastoreia no estado da Bahia. Também o reverendo Raimundo e a dona Maria Edna, servindo ao Senhor nosso Deus, no Piauí. Vamos orar também por este casal de missionário que está servindo ao Senhor, o Francisco e a Rose e o Mateus na Colômbia. Esses irmãos todos têm as suas batalhas e nós não podemos nos esquecer desses irmãos, precisamos orar com eles e por eles, pelo Rubem Celete e Mari, também servindo ao Senhor nosso Deus. Nossa irmã Solange, embora não tenha retornado por enquanto para a Guiné-Bissau, ela está na Bahia também, servindo ao Senhor, cuidando da mãezinha dela e também pregando o evangelho ali, juntamente com os pastores na cidade onde reside a sua mãe, também no estado da Bahia. Orar pelo Jeff e pela Ellen, que estão nos Estados Unidos, se preparando, estudando. Ele contava outro dia sobre as suas lutas lá, na cidade onde eles estão. Esse vírus tem afetado drasticamente o povo, a população, no lugar onde eles estão. Então, orar por esses irmãos. Também orar pelo Patrick Scherrer, família, e pelo Leandro Borges servindo ao Senhor Deus na Albânia. Orar por esses irmãos para que Deus possa assisti-los, mas também entendendo que, estando eles lá, por obediência à ordem do Rei dos Reis, pode ser que esse é o tempo que Deus colocou eles lá, onde eles estão, para dar respostas aos porquês que as pessoas estão fazendo, as perguntas que as pessoas estão fazendo. Então, eles têm a resposta a partir do Evangelho, da Sagrada Escritura, e Deus, então, pode usá-los grandemente e atrair os eleitos e trazer alento para o coração daqueles que sofrem. Então, vamos ter esse tempo de oração em favor dos missionários da nossa igreja. Aí na sua casa, chame o seu cônjuge, os seus filhos, e vamos fazer essa oração nessa manhã. Deus bendito, nós te adoramos, nós sabemos que tu és livre, poderoso, gracioso, e tu ouves as orações do teu povo, Senhor. E o Senhor não só escuta, o Senhor responde. Na certeza de que o Senhor Deus assiste, na certeza de que o Senhor Deus derrama sobre nós o espírito de súplica, nós nessa manhã nos unimos em oração intercessória em favor dessas famílias que aqui mencionamos. Em favor do Jorge Lola, sua esposa, do seu ministério, em favor do reverendo Raimundo e a sua esposa e a igreja, do Francisco e da Rose, do Mateus, do Rubem e da Mari. Nós oramos pela irmã Solange, nós oramos pelo Jeff e Ellen, nós oramos pelo Patrick Scherrer e família, nós oramos pelo Leandro Borges, suas filhas e sua esposa, nós oramos por aqueles, ó Deus, que nós temos tido o privilégio de sermos participantes, esses irmãos que são obreiros que atuam na lavoura do Senhor nosso Deus. Que o Senhor Deus os visite, que o Senhor Deus os encoraje, que o Senhor Deus os anime, que o Senhor Deus use grandemente a vida dessas famílias, desses preciosos irmãos e irmãs que aprove ao Senhor Deus levantar em nossa geração para pregar o Evangelho. Use-os grandemente. E a nós aqui, Deus, também não aparte de nós a tua graça, nem a parte de nós, ó Deus, a tua presença. Não nos deixe, ó Pai, sozinhos na batalha do dia a dia, nos afazeres da vida, nesse tempo em que demanda de nós, ó Deus, confiança, descanso de alma, sossego de coração. Tenha misericórdia de nós e nos abençoe em o nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Agora sim, vamos abrir a palavra de Deus na primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo de número 2, versículo de número 13. Antes de surgir essa pandemia, nós tínhamos iniciado a exposição dessa carta nos domingos,
pelas manhãs, e de repente, quando eclodiu essa crise, nós acabamos pregando outras porções das Escrituras, entendendo que eram importantes e necessárias, mas hoje eu quero retornar onde nós paramos, das exposições que nós fizemos dessa carta, no versículo de número 13, do capítulo 2 da primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. E o tema da nossa mensagem nessa manhã é a relação do cristão com a palavra, ou a relação da igreja com a palavra. Então, nós vamos extrair deste único versículo precioso 3 lições maravilhosas desse texto, que diz assim, ouça e veja como diz o texto: outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus. Então, note que Paulo fala de outra razão, sendo então que já teve uma razão, obviamente, lá no capítulo 1. Então ele diz, é que tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós os que credes, diz o Senhor nosso Deus. Texto maravilhoso para o nosso coração, que mostra essa relação do cristão com a palavra e a relação da palavra com o cristão. E eu penso que para esse nosso início de exposição bíblica, de edificação, eu penso que a parábola que ficou conhecida, ou que é conhecida como a parábola do semeador, ela é ilustrativa para essa nossa introdução. A parábola do semeador contada pelo nosso amado Salvador Jesus Cristo, ela vem dentro de um contexto em que o Senhor Jesus fala sobre 4 tipos de solos, digamos assim, e à luz da Bíblia e dentro daquele contexto, bem que pode ser chamado de 4 tipos de corações. E eu queria que você olhasse comigo essa parábola, entendendo que nós estamos falando dessa relação da pessoa com a palavra de Deus, de gente que escuta a palavra de Deus e como que pessoas reagem àquilo que elas ouviram. Então eu quero olhar a parábola no registro de Lucas. Nós temos ela no registro de Marcos e também de Mateus, mas eu quero olhar esse texto, esse registro, olhando para usando essa parábola como que a nossa introdução para falar da relação do cristão com a palavra, da relação da palavra com o cristão. Diz assim o texto do Senhor Jesus, no registro de Lucas, no capítulo 8, afluindo uma grande multidão, vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse Jesus uma parábola. Eis que o semeador saiu a semear, e ao semear uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada, e as aves do céu a comeram. Outra caiu sobre a pedra, e tendo crescido secou por falta de umidade. Outra caiu no meio dos espinheiros, e estes, ao crescerem com ela, a sufocaram. Outra, afinal, caiu em boa terra, louvado seja Deus, cresceu e produziu a 100 por 1. Dizendo isto, clamou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, note que o Senhor Jesus conta a parábola falando de 4 situações, e quando nós chegamos no versículo de número 9 em diante, o Senhor Jesus vai explicar a parábola, e eu então leio a explicação da parábola a partir do versículo 11, que diz assim: este é o sentido da parábola. A semente é a palavra de Deus, disse Jesus. Aqui caiu à beira do caminho, preste atenção nisso, são os que ouviram, vem a seguir o diabo e arrebata-lhes do coração a palavra, para não suceder que, crendo, sejam salvos, disse Jesus. Então este é o primeiro solo, ou é o primeiro coração, e como que essas pessoas se relacionam com a palavra. Versículo 13 diz assim: aqui caiu sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria.
estes não têm raiz, diz o texto, creem apenas por algum tempo, e na hora da provação, se desviam. É o segundo tipo de solo, ou o segundo tipo de coração. O terceiro diz assim: a que caiu entre os espinhos são os que ouviram, e no decorrer dos dias foram sufocados com os cuidados, riquezas e deleites da vida. Os seus frutos não chegam a amadurecer. E o quarto tipo diz assim: a que caiu na boa terra são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retém a palavra. Estes frutificam com perseverança, diz a palavra de Deus. Então, note que a explicação que o Senhor Jesus dá da parábola, falando que a semente é a palavra de Deus, e falando desses 4 tipos de corações, ele vai mostrar, então, que há um tipo de solo ou de coração que trata a palavra com indiferença. São pessoas que escutam a palavra, mas têm essa relação de indiferença com a palavra. E o diabo, então, vem e arrebata essa palavra, tira essa palavra, impedindo, portanto, essa pessoa de ser salva, mostrando, portanto, que essa relação desatenta, essa relação sem interesse na palavra, resulta numa perdição eterna, porque a pessoa, embora tenha escutado a palavra, mas a relação dela é de desdém, de indiferença com a palavra. A segunda coisa acontece, essa pessoa escuta a palavra e recebe a palavra como que circunstancialmente, mas não tem profundidade, não tem raízes, e quando chega às provações, às lutas, essa pessoa sucumbe, essa pessoa, portanto, por não ter raízes profundas, ela não resiste à temperatura das provações. Então, essa relação com a palavra não revela, portanto, a extensão das raízes. E ela, então, também não consegue produzir nenhum tipo de fruto. E a terceira, ou o terceiro tipo de coração, há uma euforia quando se recebe a palavra, mas diz o texto, diz o Senhor Jesus, que os cuidados do mundo, os encantos, as seduções, aqui ele chama de riquezas, de deleites da vida, isso vem então e sufoca, que ele chama deste solo, onde tem espinhos, espinheiros, que vem e sufoca a palavra de Deus. Então são aquelas coisas que acontecem e que por si só, pela utilização delas, não são pecados em si mesmos. Mas, à medida que eles vêm e que ocupam, que sufocam e matam a possibilidade da palavra nascer e crescer, essas pessoas, então, igualmente não produzem nenhum tipo de fruto. Tem um encanto, tem entusiasmo momentâneo, circunstancialmente, mas também não avança além disso. Isso mostra a relação da pessoa com a palavra de Deus. Então, nós já 3 tipos aqui Cristo fala. E tem o quarto tipo, que é essa boa terra arada pelo Espírito Santo de Deus, essa terra fértil. Então, essa semente é lançada nesse terreno, e pela graça de Deus, mostrando, portanto, essa atenção, esse recebimento, esse acolhimento atencioso. Então, esse tipo de solo produz muitos frutos. Isso tem a ver com a relação com a palavra que é internalizada, com a palavra que é encarnada na existência da pessoa, possibilitando assim a produção de muitos frutos, gloriosos frutos, abundantes frutos que são notáveis e percebidos naqueles que têm essa relação com a palavra de Deus, que mostra, portanto, a efetividade da palavra de Deus, mas também a responsabilidade na acolhida da palavra de Deus. E é importante para esses dias em que nós estamos vivendo, porque mesmo nesse tempo diferente daquilo que nós estávamos acostumados, a semente está sendo semeada. E é possível que essa semente tenha chegado em algum tipo de solo, que é esse solo que o Senhor Jesus chama beira do caminho, pessoas desatentas, e diante disso que a palavra de Deus poderia fazer uma grande diferença na vida dela nesse tempo de provação, de luta, ela, entretanto, acaba não usufruindo dos benefícios da palavra, porque o diabo vem e arrebata a semente, e ela então fica ali na sua condição miserável
de perdição. Tem gente que até recebe a semente, mas diante dessas provações que nós estamos vivendo, elas sucumbem, porque a palavra não alcançou efetivamente o recôndito do coração, o âmago da alma não foi efetivamente atingido, e por isso mesmo não resiste às provações, às lutas que se travam, e como nós temos enfrentado lutas, né, irmãos? Como têm sido difíceis os tempos, mas tem gente, portanto, que não tem essa profundidade, esse terreno rochoso, cheio de pedregulhos, impedindo, portanto, de que a semente avance produzindo e lançando as suas raízes para uma profundidade extensa. E tem gente que, nessa situação, depara-se com as luzes, os encantos, os deleites e prazeres da vida, e a palavra igualmente não produz nenhum fruto. Mas tem gente que a palavra é internalizada, desce, não informa só o intelecto, desce para o coração, alcança toda a nossa existência, todo o nosso ser, e aí sim produz muitos frutos. Eu penso que essa parábola, ela, portanto, nos ajuda a entender o que Paulo está ensinando na carta aos Tessalonicenses, no capítulo 2, no versículo de número 13, quando ele fala que aqueles crentes que ele recebeu, que ele teve o privilégio de pregar o evangelho com 2 outros obreiros, Silas e Timóteo, e Paulo, então, tendo a notícia de como aqueles irmãos vivem e como eles estão vivendo, recebendo um relatório da vida daqueles irmãos, que revelam, portanto, uma fé autêntica, uma fé salvadora, verdadeira, que revela, portanto, os seus frutos. Paulo, no primeiro momento, apresentou um primeiro motivo de gratidão. Como pastor, Paulo é grato por saber que aquela igreja, como nós vemos no capítulo 1, é uma igreja que tem uma fé operosa, que tem um amor abnegado, que tem firmeza de esperança, e por conta disso que é constatado, Paulo então verbaliza o seu primeiro motivo de gratidão a Deus. Agora nós estamos no segundo motivo de gratidão. Paulo é esse pastor que, ao olhar para as ovelhas, que tem esse coração pastoral, quando ele olha para as ovelhas, ele então é grato a Deus por conta daquilo que as ovelhas estão produzindo enquanto membros do corpo de Cristo. E aqui, Paulo é grato a Deus pela relação desses irmãos, dessa igreja, com a palavra de Deus e a relação da palavra de Deus com esses irmãos. É essa terra boa, é esse terreno fértil, é esse terreno que foi preparado pelo Espírito de Deus para produzir muitos frutos para o louvor de Deus e para a alegria e deleite do nosso coração. Então, se você é um cristão que relaciona com a palavra de Deus, que tem se relacionado com a palavra de Deus, há de receber de termos motivos de gratidão por sua vida, na relação com a palavra de Deus, na relação da palavra de Deus com a sua vida. Esse é o segundo motivo de Paulo, que Paulo, então, revela a sua gratidão a Deus por aquela igreja. E aqui, então, nós vamos às 3 verdades que eu penso que são importantes para esse momento que nós vamos olhar. Você com a sua Bíblia aberta, se tiver o texto como eu tenho, mas talvez você tenha no seu aparelho, mas eu queria que você grifasse, marcasse, usasse algum recurso aí para você não esquecer dos verbos que entendo que são principais, que mostram essa relação dos cristãos ou da igreja com a palavra de Deus, da palavra de Deus com os cristãos. O verbo receber, nós temos aí recebido, esse é um verbo muito importante. O verbo acolher, acolheste, esse é um segundo verbo muito importante aqui nessa relação. E o terceiro é o verbo operando. Operando eficazmente é um terceiro verbo que eu penso que são importantes nessas lições que nós queremos extrair e repartir com vocês. Então vamos primeiro, a primeira grande lição, preciosa lição, pelo recebimento da palavra. A primeira lição é pelo recebimento da palavra, que diz aí o texto: tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus. Tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus. Essa é a primeira lição que tem a ver com o recebimento da palavra, a relação do cristão com o recebimento da palavra. E aqui nós vemos, nesse modo como Paulo chegou na igreja, ou na cidade de Tessalônica, realizando o seu ministério, cumprindo o seu ministério, obedecendo a ordem do Rei da Glória,
Paulo, então, agora escrevendo essa carta, Paulo vai falar dessa relação que esses irmãos tiveram com a palavra de Deus por ocasião em que eles ouviram por meio dos seus lábios e dos obreiros que estavam com ele, Silas e Timóteo. E Paulo, então, a gratidão de Paulo, então, tem como apoio, tem como base esta relação que tem a ver com este receber a palavra de Deus em primeira mão, por ocasião em que Paulo pregou a palavra de Deus naquela cidade por 3 semanas. Apenas 3 semanas Paulo esteve ali ministrando e proclamando o evangelho de Jesus. E nessa recepção, nós aprendemos 2 coisas. Primeiro, que essa ideia, este verbo que é usado aqui, tendo vós recebido, o verbo receber aqui, ele traz a ideia dessa recepção externa, dessa condição em que aquele que está propagando o evangelho, e então tem aquele indivíduo, aquela pessoa que é alvo da pregação, escuta o evangelho, e aqui a ênfase é nos ouvidos, é na recepção externa, do acolher, ou do receber, melhor dizendo, porque depois nós vamos falar do acolher, do verbo acolher, do receber a palavra de Deus, de uma mensagem que é inteligível, de uma mensagem que é compreensível, de uma mensagem que vem para notificar os homens, para falar da condição dos homens, mas para falar também da solução de Deus providenciada em Cristo para os homens. Essa mensagem, portanto, é uma mensagem que tem que alcançar os ouvidos, é uma mensagem que tem que ser levada, que tem que ser anunciada, para que os homens e as mulheres, crianças e adultos, ouçam, a partir dos mensageiros de Deus, o evangelho de Deus. E Paulo então diz, olha, eu louvo a Deus, eu sou grato a Deus pela recepção, pelo o recebimento, pelo modo como vocês receberam a palavra de Deus, que alcançou o ouvido de vocês, que informou a mente de vocês, que propiciou que vocês entendessem a condição de vocês e a solução de Deus para vocês no seu Filho Jesus. Essa mensagem, portanto, que alcança os ouvidos. Isso é importante, é necessário. A mensagem tem que ser escutada por todas as pessoas. O apóstolo Paulo, quando escreve a sua carta à igreja de Éfeso, no capítulo de número 1, no versículo de número 13 e 14, ele vai dizer que aqueles irmãos tiveram que ouvir a palavra de Deus. Que aqueles irmãos, conquanto fossem eleitos de Deus por Deus antes da fundação do mundo, eles, entretanto, tiveram que ouvir, porque é no ouvir que vai gerar a fé no coração daqueles que foram escolhidos por Deus, pelos quais Cristo morreu. Então Paulo agora vem e diz que nesse tempo em que ele esteve ali pregando o evangelho, ele é grato porque esses irmãos receberam a palavra de Deus. A palavra de Deus se fez ouvida ali. Os ouvidos daqueles irmãos, então, essas conchas acústicas, receberam a mensagem que ecoou ali na cidade de Tessalônica. Paulo é grato por isso. Mas se por um lado nós falamos dessa recepção externa que alcança os ouvidos, que é necessário que assim seja e que aconteça, por outro lado, Paulo, ao falar de que eles receberam a palavra de Deus, tendo vós recebido a palavra de Deus que de nós ouvistes, Paulo então vai falar da instrumentalidade na comunicação. Se por um lado pessoas ouvem o evangelho, pessoas ouviram o evangelho, você hoje está ouvindo a mensagem do evangelho, por outro lado é necessário que tenha um agente que proclame o evangelho. Para você receber a mensagem que chega nos seus ouvidos nessa manhã, é necessário que eu viesse aqui nessa manhã, que eu me dedicasse no estudo da palavra de Deus, que eu consagrasse a minha vida por meio da oração, da busca ao Senhor nosso Deus, para que Deus pudesse efetivamente usar a minha vida como instrumento para que essa mensagem seja ouvida por você. Se por um lado gente tem que ouvir, por outro lado, pessoas que hão de ouvir, pessoas que já ouviram e que estão ouvindo hoje, é preciso que tenha então um instrumento que Deus possa manusear, que Deus possa usar como instrumento útil nas mãos dele, para que a mensagem chegue. Paulo fala assim, vocês ouviram a mensagem, vocês receberam, a relação de vocês
de ouvir e ouvir atentamente. Isso aconteceu, mas nós tivemos que ir aí, nós tivemos que cumprir o nosso ministério para que vocês escutassem a mensagem do Evangelho. Isso, portanto, irmãos, embora esteja dentro dessa segunda razão do motivo de gratidão de Paulo, nos chama a atenção para que a igreja cumpra a sua missão de pregar o Evangelho. Nos chama a atenção para a responsabilidade de quem vai escutar o Evangelho. Quem escuta o Evangelho precisa escutar e precisa atentar para o fato de que é responsável quando recebe a palavra de Deus. E, por outro lado, a igreja também, igualmente, é responsável por cumprir a sua tarefa que ela recebeu do Rei da Glória, do Senhor Jesus, que nos chamou a pregar essa mensagem gloriosa. Agora, o que essa igreja ouviu? O que essa igreja ouviu? Embora nós, de alguma forma, já temos dado uma pincelada do que seja, ela ouviu sobre Cristo. Quando Paulo diz assim, tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, ela ouviu sobre Cristo. Ela ouviu sobre o Filho de Deus. Ela ouviu sobre o eterno Filho de Deus que se fez carne. É essa mensagem que Paulo pregou. Mas ela não ouviu só sobre a pessoa de Cristo. Juntamente com a pessoa de Cristo, ela ouviu também sobre a obra redentiva realizada por Cristo. Ela ouviu sobre a necessidade, dentro do plano de Deus, daquilo que Deus idealizou para alcançar o seu povo. Ela ouviu que foi necessário que Cristo fosse crucificado, que Cristo fosse pregado no madeiro, morresse, fosse sepultado. E ela ouviu que Cristo ressurgiu de entre os mortos. Cristo venceu a morte, ele está vivo, assentado à direita de Deus o Pai. Ela ouviu sobre Cristo e ela ouviu sobre o que Cristo fez. E por que é necessário ouvir isso e receber isso dentro dessa relação do ouvir e do pregador que anuncia a mensagem? É porque, tendo dito isso, é preciso dizer também que essas pessoas estavam em inimizades contra Deus, estavam separadas da relação de Deus, eram alheias a essa relação de comunhão com Deus. E então, escutando isso, ao mesmo tempo que elas escutam sobre Cristo, que elas escutaram, que elas ouviram sobre a obra de Cristo, elas, ao mesmo tempo, foram confrontadas na situação em que elas estavam, rebeldes, inimigas de Deus. Tanto é assim que, se você volta no capítulo 1, você vai ser informado no versículo de número 9, diz assim: pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos, vejam só, esses irmãos inimigos de Deus eram escravos dos ídolos, ídolos fabricados pelas mãos dos homens, ídolos que eram resultados da imaginação dos homens. Vos convertestes a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. Isso, o que aconteceu, o que tem a ver com conversão, tem a ver com a confrontação da mensagem que eles ouviram. Tem que ter confronto. A mensagem, ela tanto vem nesse caráter anunciando a boa nova do grande amor de Deus revelado em Jesus Cristo, louvado seja Deus, mas ela vem também para colocar o machado na raiz e derrubar tudo aquilo que é falso, tudo aquilo que é enganoso, para que as trevas deem lugar efetivamente à luz do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Ao ouvir essa mensagem, estes irmãos, então, pelos quais Paulo dá graças a Deus dessa relação deles com o Evangelho, eles então encontram e recebem o verdadeiro sentido da existência. Por que eu existo? Por que eu estou aqui? Por que eu nasci? Por que eu estou crescendo? Por que eu me casei? Por quê? Qual a razão da vida? Então, quando escuta o Evangelho, o verdadeiro sentido do Evangelho, ou a mensagem do Evangelho traz o verdadeiro sentido da existência. Nós nascemos para a glória de Deus, nós nascemos para servir a Deus, nós nascemos para andar com Deus, para desfrutar de tudo quanto Deus tem para nos conceder no seu Filho Jesus Cristo. Eles ouviram também, irmãos, ou eles ouviram, sobre a exigência do Evangelho. Se o Evangelho é boa nova, e o Evangelho é boa nova, é a boa notícia de Deus, é a boa notícia dos céus que precisa ser dada aos homens aqui na terra, por outro lado, essa mensagem não nos deixa sem saber o que fazer. Ela vem e diz, é preciso tomar uma decisão, e essa decisão tem a ver com crer no Senhor Jesus, crê no que Jesus fez e arrependa-se dos seus pecados. Rompa com os ídolos, rompa com os pecados que vocês estão praticando, porque são afrontas a Deus. Então, Paulo é grato por esta
razão que envolve a relação desses crentes que ouviram o Evangelho. Externamente, tem a instrumentalidade e tem o teor do Evangelho. Então, essa é a primeira razão aqui dessa relação. Pelo recebimento da palavra. Como que você tem escutado a palavra? Como que ela tem chegado aos seus ouvidos? Como que ela tem sido clara para você? Como que Deus tem sido gracioso em fazer com que a mensagem que chegou no início da nossa caminhada e que continua chegando aos nossos ouvidos, dessa necessidade constante de ouvir, tanto do ponto inicial, quanto na nossa trajetória, todo tempo, em toda e qualquer situação é necessário. Paulo é grato por isso, então. A segunda verdade que nós vemos aqui tem a ver com o verbo acolher. Então, veja só, retomando a leitura do texto, diz assim o texto: acolhestes não como palavra de homens, e sim como, em verdade, é a palavra de Deus. Então, ele volta a falar dessa importância da palavra de Deus, nessa relação do cristão com a palavra de Deus, usando agora um segundo verbo. Primeiro, o verbo recebido, ou o verbo receber, tendo vós recebido. E agora, acolhestes. Então, veja só, o que nós aprendemos nessa segunda verdade? A primeira, eu disse que o receber ali tem com a questão externa, os ouvidos, que é necessário. Mas, por si só, não resulta em salvação. Tem muita gente que recebe a mensagem que chega como uma boa notícia aos ouvidos, mas não passa disso. Não passa de informação que chegou até o nosso cérebro, que a nossa razão, o nosso intelecto foi devidamente informado, e nós não somos mais ignorantes intelectualmente no que diz respeito à mensagem. Mas se ficar só nisso, não resulta em salvação, não resulta em vida eterna, não resulta em reconciliação, não resulta em perdão de Deus. Por quê? Porque acaba ficando naquele elemento do descaso, de não tomar uma iniciativa de fazer com que essa mensagem ouvida se internalize, se encarne, fazendo parte da existência da nossa vida agora, de não mais vivermos sem ela. Daí, não basta, então, apenas receber. É importante receber por esse aspecto externo, mas é importante acolher. Acolher é diferente. É diferente. E aqui, então, duas coisas também nós extraímos que eu penso que são importantes. A primeira, nós falamos da recepção externa. A segunda é a recepção interna. É algo que vai agora para além da razão. É algo que vai para a sede da nossa existência, que na Bíblia nós chamamos de coração. É algo que não só informa, mas que toca as nossas emoções e mexe com a nossa volição, que leva-nos a uma tomada de decisão e permitindo que essa palavra agora fique efetivamente dentro de mim, faça morada no meu coração. A ideia de acolher é como que alguém que chegue na sua casa e você então abra a porta da sua casa e efetivamente convida a pessoa para fazer parte ou adentrar a sua casa e estar ali com você dentro daquele ambiente todo especial. Acolher, então, é fazer com que, olhar para essa metáfora da casa, de que chega ali, está ali presente, mas é preciso adentrar para os recônditos, ou para os espaços, e ocupar todos os espaços da casa. Acolheste, Paulo diz, acolheste, vocês acolheram a palavra de Deus, embora sendo palavra anunciada por homens, porque Deus quis utilizar homens para anunciar a sua mensagem, mas esta palavra foi acolhida não como palavra de homens, mas como palavra de Deus, o que de verdade ela é, palavra de Deus. E aí, se por um lado nós enfatizamos esse aspecto da recepção interna, tão necessária para esses efeitos redentivos,
Por outro lado, o que Paulo está dizendo aqui, em segundo lugar, é sobre a procedência da palavra. É palavra anunciada por homens. Os instrumentos que aprove a Deus utilizar são homens de carne e osso, frágeis, limitados. Deus quis fazer assim. Deus quis fazer assim para acomodar a linguagem, para que a linguagem fosse entendida, compreendida pelos homens, porque os pensamentos de Deus são maiores do que os nossos pensamentos. Os caminhos de Deus são mais altos do que os nossos caminhos. Então Deus precisou e decidiu usar homens que pudessem falar a outros homens da parte dele. Mas isso, de maneira nenhuma, prejudica a procedência, a origem da palavra de Deus. Ela é anunciada por homens, mas a sua procedência é o Senhor. A fonte da mensagem que anunciamos é o Senhor Deus. Toda a Escritura é inspirada, diz a palavra de Deus. É útil. Toda a Escritura, não parte dela. Toda a Escritura é inspirada. Theopneuston. Inspirada é a junção de duas palavras. Theo, Deus, pneuston, espírito ou sopro. A Escritura, portanto, a mensagem que Paulo está anunciando e que foi acolhida por esses irmãos, é o sopro de Deus, é anunciada por Paulo, por Timóteo e Silas, é anunciada por mim nessa manhã e por tantos outros irmãos e irmãs que estão anunciando o Evangelho, mas ela tem procedência em Deus. Ela não surgiu no meu coração, ela não é fruto da minha imaginação, muito menos da minha sabedoria, porque eu sou pequeno demais, aliás, não há sabedoria quase nenhuma, mas ela surgiu na mente de Deus, e Deus então quer comunicar o seu plano a homens, portanto, e ela então destaca a sua origem, a sua procedência. Isso então, quando Paulo fala que é uma verdade anunciada por ele e por eles, na verdade, né? Acolhestes não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus. Isso destaca uma coisa, irmãos, que nós temos perdido no nosso tempo, que é a questão da autoridade das Escrituras. Aquelas pessoas que ouviram a palavra ali, que recebeu a palavra, ou que receberam a palavra, e que agora Paulo diz que não só receberam no ouvir, mas acolheram a palavra, eles receberam como autoridade divina, mostrando, portanto, a credencial única e singular na palavra de Deus que é anunciada. A autoridade da Bíblia, diz um pensador cristão, a autoridade da Bíblia é confiável, diz ele, porque resulta diretamente da inspiração divina. Por isso é um perigo tratar com indiferença a mensagem que é anunciada. Por isso que é um perigo quando a pessoa, ao invés de se curvar com temor e fé para ouvir a palavra de Deus e acolher a palavra de Deus, é um perigo quando a pessoa lida de modo desleixado, frio, como que olhando para o pregador, sem atentar para a origem da pregação ou da mensagem que o pregador está proferindo. É um perigo. E Paulo vai dizer que estes irmãos ouviram a palavra, mas não só ouviram. Eles acolheram a palavra, embora anunciada por homens, mas entendendo a sua origem, a sua fonte e a sua credencial divina como palavra de Deus. A relação do cristão com a Escritura, portanto, precisa ter profundidade. Profundidade. Não pode ser a informação que fica como mera informação da mente. É necessário que assim seja, mas não basta. O entendimento ou o relacionamento do cristão precisa ir além do mero entendimento intelectual, frio. É preciso que esse entendimento seja vivencial, que revela, portanto, a autoridade da Escritura, da sua origem, do seu poder, porque é divina a palavra de Deus. Foi assim que esses irmãos acolheram a palavra de Deus. E você, como você tem recebido e como você tem relacionado-se com a palavra de Deus? Você tem acolhido para que ela, de fato, faça parte, esteja presente em todo o seu existir? É assim que esses irmãos receberam. A palavra foi internalizada no coração. Ela chegou alcançando os ouvidos, mas mais do que isso, ela desceu e fez parte do coração, tocou as emoções e a vontade. Isso é determinante
para um cristianismo autêntico, verdadeiro, para uma marca que possa credenciar que esse é cristão ou que aquele não seja cristão. É esse acolher. Porque muita gente escuta, como nós vimos na parábola, mas nem todos acolhem a palavra de Deus. Então vejam que nós já falamos de duas verdades, dessa relação do cristão com a palavra, ou a relação da igreja com a palavra. Nós falamos que a primeira verdade é pelo acolhimento, pelo recebimento, a segunda verdade é pelo acolhimento da palavra, e a terceira verdade que nós vamos ver é pela operação da palavra. Agora, o que eu vejo nessa relação do cristão ou da igreja com a palavra é a relação também da palavra com o cristão. Vejam então, ouçam o que diz o texto, a qual, com efeito, essa palavra que foi recebida, essa palavra que foi acolhida, a qual, com efeito, está operando. Continuidade, uma coisa ininterrupta. Eficazmente em vós, os que credes. Então, veja só. Uma coisa muito interessante para nós pensarmos é o seguinte, porque, aliás, me permita dizer isso, fazer uma digressão. Uma vez eu conversava com a juventude que eu pastoreava, e alguns dos jovens disseram o seguinte, pastor, se eu for falar da palavra de Deus para alguém, e ela disser que não acredita que aquilo é a palavra de Deus, que a Bíblia é a palavra de Deus, eu já corto a conversa logo. Porque ela não crê, então. Não, essa é uma premissa equivocada. A gente não anuncia a palavra de Deus porque a pessoa crê. Porque se ela já crê, senão não haveria necessidade de anunciar. Então, esse é um equívoco. Precisa ser desconstruído esse equívoco. Mas o que eu quero dizer com isso? Então, voltando aqui nesse aspecto em que Paulo vai destacar essa relação da palavra com o cristão, é o seguinte, uma coisa que nós precisamos entender, você precisa entender, entenda isso, e aí a gente resolve muitas coisas, é que quer uma pessoa creia, quer ela creia, quer não, a Escritura continuará sendo palavra de Deus. A palavra de Deus, ela não é palavra de Deus porque a pessoa creu ou deixou de crer. Isso não pode caminhar, nós não podemos argumentar, pensar, abrigar no nosso coração coisa semelhante a isso. Se ela crê, então é palavra. Não é ela que credencia a autoridade das Escrituras, é o próprio Deus que diz que a palavra de Deus, que a Escritura é a palavra dele. Então, quer ela creia, quer ela deixe de crer, a Escritura é a palavra de Deus. Mas também é verdade, e esse ponto eu preciso que você atente igualmente, preste atenção nisso. Mas também é verdade que os seus efeitos, os efeitos da palavra de Deus, só são vistos como palavra de Deus, redentivamente falando, somente naqueles que efetivamente creem e a recebem como palavra de Deus. Ela é palavra de Deus, que a pessoa diga que tenha fé, que a pessoa diga que não tenha fé. Mas os efeitos redentivos da sua operação contínua na vida de um crente, na vida de um cristão, na vida de toda a igreja, é decorrente da fé que ela tem. Veja, o texto diz, a qual com efeito está operando eficazmente em vós os que credes. A operação e os efeitos que estão sendo surtidos na vida dos cristãos é na vida de quem crê. É na vida de quem recebeu e acolheu a palavra de Deus, e essa palavra, então, como instrumento vivo de Deus, porque é viva a palavra de Deus, ela continua operando na nossa vida o tempo todo. Alguém disse o seguinte, a Bíblia afeta a vida, e sua verdade é autenticada na vida. A Bíblia afeta a vida, transformando aqueles a quem Deus quer, seus eleitos, seus amados, aqueles por quem Cristo morreu. E a verdade dela é autenticada na vida. Quando então? Por quê? Por conta da fé e do modo como essa pessoa se relaciona com a Escritura. Alguns exemplos da operação da palavra de Deus que continua eficazmente operando na vida dos crentes. Na vida do cristão, a palavra opera eficazmente santificando.
Quem creu, quem ouviu, quem recebeu, acolheu a palavra de Deus, ela continua sendo esse instrumento no processo da santificação, levando-nos a sermos conformados à imagem de Cristo. Pai, disse Jesus, Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. O instrumento que o Espírito de Deus usa para santificar a vida dos que creem é a palavra. E Paulo diz aqui que ela, com efeito, está operando. Não operou, ela continua operando eficazmente, não parcialmente, mas de um modo eficaz, como mais nada pode fazer. Na vida de quem? Dos que creem. Na vida do cristão, a palavra de Deus opera eficazmente, orientando o crente. Às vezes nós estamos como que numa encruzilhada, sem saber para que rumo nós precisamos ir, sem saber o que fazer, indecisos, os pensamentos não estão claros, nós estamos como que com a mente obscurecida, e de repente Deus nos falando pela palavra de Deus proclamada, lida na nossa devocional, com outras instrumentalidades que promovem a edificação, Deus então nos fala e nós entendemos o que fazer e para onde ir, orientação. Deus está operando eficazmente na vida da igreja, por meio da sua palavra, a você que está indeciso, a você que tem as suas dúvidas nesse tempo nebuloso, Deus continua nos dando conselho. Onde é a fonte do conselho de Deus? Na palavra de Deus. É aqui que está a fonte do bom conselho de Deus. Ele opera eficazmente dando conselho. Na vida do crente, a palavra de Deus opera eficazmente trazendo consolo. Nas angústias, nas tristezas, nos momentos difíceis, Deus fala e traz consolo para a sua alma aflita e inquieta. Deus opera eficazmente na vida dos que creem. Deus está te consolando. Deixa eu te dizer, eu comecei essa semana, na segunda-feira, uma semana com a tribulação de alma. Eu comecei a semana com a alma dilacerada pelas crises, pelos meus próprios pecados, pelas batalhas que se travaram internamente no meu coração. E sabe o que me encorajou essa semana e me deu condição de chegar aqui nessa manhã para pregar a palavra de Deus? Foi o consolo que eu recebi durante a semana. Deus foi me cercando, Deus foi colocando gente ao meu lado, não literalmente, mas virtualmente, mandando mensagem, texto da palavra de Deus, pessoas que nem sabiam o que eu estava experimentando, mas Deus sabia o que eu estava experimentando, e Deus me alentou, Deus me encorajou, Deus me fortaleceu, e aqui estou eu para lhe anunciar a palavra de Deus. Deus opera eficazmente por meio da sua palavra na vida do cristão, trazendo consolo, exortando, encorajando diante dos grandes desafios da vida, irmãos. E Paulo diz para essa igreja, a qual essa palavra que foi recebida, que foi acolhida, ela está operando eficazmente. Opera eficazmente nos confrontando, quando às vezes os nossos equívocos, quando às vezes nosso coração, na verdade, muitas vezes, quando o nosso coração pende para fazer escolhas equivocadas, que não são aprovadas por Deus, então Deus vem e nos confronta, demolindo tudo aquilo que é falso, tudo aquilo que é equívoco, operando eficazmente. A relação do cristão com a palavra, então, que leva Paulo a agradecer a Deus, tem a ver, em primeiro lugar, com a grande verdade, pelo acolhimento da palavra. Pelo recebimento da palavra, melhor dizendo. Em segundo lugar, pelo acolhimento. Em terceiro lugar, pela operação da palavra. Essa igreja, irmãos, essa igreja nasceu pela palavra. Essa igreja foi gestada pela palavra. Nasceu debaixo da pregação do Evangelho. Essa igreja enfrentava tribulações terríveis, perseguições terríveis, hostilidades na igreja de Tessalônica, mas ela foi forjada pela palavra de Deus. Palavra que ela ouviu, palavra que ela recebeu dos evangelistas. Deixa eu te dizer uma coisa. Você sabe, e você precisa saber, que o modo como nós recebemos a palavra determina a maneira como lidamos com a palavra. Se recebemos a palavra com afeição, com interesse, com atenção, com quebrantamento, com fé,
o modo como nós vamos lidar com a palavra será totalmente diferente e vai ser determinante para as ações e as escolhas da vida. Receber a palavra pregada, irmãos, como palavra de Deus, pode sinalizar a credibilidade que a damos como autoridade divina. Se você lida com indiferença, com frieza, talvez você não entendeu a procedência da palavra de Deus. Você se lembra quando você recebeu a palavra pregada? Você se lembra quando isso aconteceu? Quando ela chegou aos seus ouvidos, você se lembra disso? Eu me lembro quando aconteceu comigo. Como foi que você recebeu a palavra naquele tempo? Naquele dia que foi determinante. Como você, agora veja só, vou mudar a pergunta para o tempo presente. Como você tem recebido a palavra de Deus hoje? Uma coisa é quando você recebeu lá atrás. Eu recebi. E nós lembramos. E às vezes contamos até detalhes em que contexto estávamos. Mas como é que eu e você temos recebido a palavra de Deus hoje? Temos recebido como palavra de Deus? Temos recebido como um mero instrumento informativo? Ou temos recebido como palavra de Deus, o que na verdade ela é palavra de Deus? Eu considero 3 coisas aqui para finalizarmos. Primeiro, a palavra pregada, que por sua vez é a palavra ouvida, também é a palavra que precisa ser recebida e acolhida. Deixa eu te dizer uma coisa, eu já disse isso aqui em nossa igreja. A gente tem tido muitos cristãos nominais que recebem a palavra de Deus, que são degustadores de mensagens. Mas eles não acolhem a palavra de Deus. O degustador, você sabe que não permite que as coisas internalizem. Eu, quando via propaganda de que ia ter, nos jornais da cidade onde eu morava, que ia ter novos vinhos que iam ser oferecidos, que seriam apresentados no mercado, eu ficava pensando assim, como é que esse cara que é especialista em vinho, ele vai beber todo esse tipo de vinho? Não sei de onde, eu ficava preocupado, até que um dia um amigo meu, que o pai era especialista nessa área, disse, não, o degustador não toma aquilo tudo não, ele só coloca na boca, boceja e joga fora. Falei, gente, e eu pensei, deve ter muito crente que só escuta a palavra como degustador. A mensagem chega ao ouvido, mas ela não é acolhida, e por isso não vê os efeitos da operação dela constantemente, internamente. É preciso ouvir, é preciso receber, é preciso acolher a palavra de Deus. Segundo, aqueles que ouvem e recebem a palavra de Deus, que acolhem a palavra de Deus, como resultado da sua operação eficaz, se tornam discípulos de Cristo. E isto é uma bênção e traz sobre nós também implicações, porque ser discípulo de Cristo implica em sofrer pela causa de Cristo. Todos aqueles que querem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. A palavra de Deus é muito clara quanto a isso. Inevitavelmente serão perseguidos. Então é uma bênção, mas também é preciso entender isso. É por isso que a igreja de Tessalônica estava enfrentando hostilidade, porque agora aqueles crentes ali eram discípulos de Cristo. E ser discípulo de Cristo importa sofrer por Cristo e por sua causa. Porque ouviram e receberam a palavra de Deus. Terceiro, o modo como você e eu recebemos a palavra de Deus também determina a maneira como encaramos o sofrimento. Você pode estar certo. Quando você recebe a palavra de Deus, quando você acolhe a palavra de Deus, você vai lidar de um modo diferente com o sofrimento. Sabe por quê? Porque a sua compreensão no que diz ao sofrimento, embora isso não deve ser uma negação da sua dor, das suas angústias, entretanto, você vai compreender que você serve ao Deus soberano, poderoso, gracioso, um Pai amoroso, um Pai que não nos desampara nas batalhas, no vale da sombra da morte, Ele não nos deixa sozinhos, Ele vem e caminha conosco, nos encoraja, nos anima e tantas vezes promove em nós e para nós o livramento. Então, isso tem a ver com o modo como você ouve e como você recebe a palavra de Deus. Você percebe que você não está
deixado, largado à mercê da sua própria sorte no mundo. Você tem um protetor, um redentor. Isso tem a ver com como se acolhe a palavra de Deus. A mensagem que é acolhida apenas como mera informação não altera a vida de ninguém. Não altera a vida de ninguém. Ela opera eficazmente na vida dos que creem. E eu termino contando para você, ou lembrando você que viu o filme O Livro de Eli. Talvez eu já tenha contado aqui, a gente começa a ficar repetitivo com as nossas histórias. Mas o livro de Eli, eu fui recomendado por um irmão a assistir o livro de Eli, porque ele entendia que o livro de Eli era uma apologia às Escrituras, alguma coisa desse tipo. E eu, então, fui ver o filme. E é um bom filme, eu gostei, embora tenha bastante sangue no filme, né? Mas eu fui ver o filme. E vi o filme, e nessa expectativa que ele já tinha condicionado para que eu pudesse ver da forma como ele viu e compreendeu, sendo uma apologia. Mas, para o meu espanto, talvez ele não tenha percebido, e talvez você também não tenha percebido, que ao final do filme, então, quando o ator principal ele vai narrando as Escrituras, e o amanuense vai escrevendo a Escritura, e eu acho aquilo magnífico, de alguém que abrigou a Escritura intelectualmente, consegue pronunciar a Escritura. O meu espanto veio no finalzinho, meus irmãos, que quando o cinegrafista, então, quando foi concluído e feito um exemplar da Escritura, alguém, de modo sutil, e o cinegrafista acompanha, a Escritura é colocada no meio de outros livros, numa biblioteca, como sendo mais um entre muitos outros. Isso é o modo em que muita gente lida com a Escritura, a palavra de Deus. É um livro, é mais um livro no meio de tantos outros livros, patrimônio da humanidade. Nós, cristãos, não podemos olhar para este livro santo como sendo mais um no meio de muitos outros. Ele é singular, porque ele é palavra de Deus. Então, ouça a palavra de Deus como palavra de Deus, acolha a palavra de Deus como palavra de Deus e experimente a sua eficácia na sua vida como palavra de Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Eu quero orar com você nesse momento, orar por sua família, orar pela nossa pátria. Deus bendito, em nome do Senhor Jesus, nossa gratidão por esse tempo em que nós podemos parar para receber instrução, para sermos edificados. Nossa gratidão por teu cuidado, por teu pastoreio. O Senhor tem cuidado de nós e cuidado também da nossa família. E a nossa oração, Deus, é que o Senhor nos ajude a receber a palavra do Senhor como palavra do Senhor. A acolher a palavra do Senhor como verdadeiramente ela é, palavra do Senhor. E a experimentar os efeitos graciosos da tua palavra. Abençoe a família da fé. Abençoe a Igreja Presbiteriana do Guará 2, os membros, as famílias que aqui congregam. Abençoe as pessoas que nos ouvem por meio deste canal. Abençoe a Igreja do Senhor neste país, Senhor. Abençoe o povo que clama e chama pelo nome do Senhor neste mundo. E Deus, tenha misericórdia de nós. Os dias são maus, são difíceis. Fortaleça a nossa alma, anime o nosso coração. Nos dê, ó Deus, a bênção de que a nossa esperança seja renovada, a nossa fé fortalecida no meio desses dias, em meio a esses dias difíceis. E que o teu povo possa caminhar confiantemente, sossegadamente, nas tuas divinas e gloriosas promessas. Que a graça do nosso amado Salvador Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão do Deus Espírito Santo, sejam sobre todo o povo de Deus, sejam sobre a sua vida e a sua família, e sobre toda a igreja de Deus espalhada por toda a terra, agora e sempre. Amém. Eu quero falar duas coisas para você aqui, nesse finalzinho. Primeiro, dizer que ao Cada Dia de Maio já está disponível. Vocês que têm acompanhado aí os telejornais, as decisões das nossas autoridades civis, especialmente aqui no DF, a partir do dia 30, eu penso que grande parte da população já tem saído às ruas com o uso ou fazendo a utilização da máscara, mas a partir do dia 30, se não estou equivocado, é decreto, então é preciso. Então, eu penso que aí você vai poder sair e vir até a IPG2 apanhar este livro, esse material escrito pelo reverendo Hernandes, álbum de família. É um material para o mês de maio, voltado para a família. Olha que belezinha. Ficou lindo, e não só a arte, mas o conteúdo é maravilhoso. E também
encorajar você para que você coloque aí na sua agenda de modo imperativo para na quarta-feira, às 20 horas, acompanhar o estudo da Confissão de Fé de Westminster. O capítulo de número 6, nós vamos falar do pacto de Deus com o homem, e vai ser uma grande bênção. E às 18 horas, nós esperamos que você agende com a sua família e para ouvir a mensagem de Deus, que será uma grande bênção. Deus te abençoe, bom domingo, bom almoço, em nome de Jesus.